Noriega aqui do meu lado, boa tarde, meu caro. Combinamos no tom azul aqui. Não estou com a sua elegância, mas com outro tipo de elegância, igualmente elegante. E elegante para prestar uma homenagem, porque sabe, é óbvio, 1º de maio, dia do trabalho, mas para nós brasileiros e para o mundo todo há 30 anos é o dia de relembrar esse gênio que foi Ayrton Senna. E só te contar uma história muito pessoal, Nori, foi a morte do Ayrton Senna que me convenceu que eu queria ser jornalista. Eu ainda estava no ensino médio, na época no colegial, no 2º colegial, escrevi sobre a morte dele, li minha redação para a escola que eu estudava ali. Eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer da vida. Escrever sobre, não sobre a morte, sobre a tragédia, mas sobre a comoção que aquilo causou. Aquilo teve um impacto, só quem viveu. Nós vivemos, o Nori, eu estou fazendo toda essa introdução, porque eu queria, primeiro de tudo, Nori, que você contasse um pouquinho do que você escreveu para o seu blog, no site da CNN, que é o seu relato, já jornalista, de como foi o impacto da morte de Ayrton Senna, porque quem não viveu nem sempre consegue ter a dimensão da tragédia que foi a perda do Ayrton e como mobilizou o país como um todo. Foi um dia comparável, talvez, à morte do Getúlio, à morte do Tancredo Neves, dessas grandes lideranças da história do país, Nori. É isso mesmo, Yuri. Eu faço essa comparação. Eu me lembro da morte do Tancredo Neves. Eu era estudante ainda, o que aconteceu com o país. E ouvi pessoas que lembravam e vivenciaram a morte do Getúlio Vargas. No caso do Senna, como eu escrevi no blog, o que me chamou muita atenção foi o silêncio das pessoas. Talvez por incredulidade, por não acreditarem no que estava acontecendo. Eu trabalhei muito na semana da morte do Senna. Eu estava de folga, fui chamado para um plantão e fiquei na Assembleia Legislativa aqui, como chegavam os convidados, tive a oportunidade de entrevistar inclusive o Alan Prost, que era o grande rival do Senna naquela época, mas o que me chamou muito a atenção naquele período, e eu estava em Interlagos quando ele ganhou pela primeira vez no Brasil, poucas vezes eu vi uma comoção como aquilo. Também, no país, não foi só em Interlagos, foi no país, a alegria das pessoas, né? O Senna, ele se consolida como ídolo num momento muito difícil do Brasil. Sim. Inclusive em relação ao futebol. O futebol não ganhava nada desde 1970, era um país carente de ídolos, que vivia um período de hiperinflação. Depois da morte do Tancredo, a primeira eleição de presidente democraticamente, depois da ditadura. O impeachment em 92. O impeachment em 92. Ele se consolida como ídolo nesse período, porque as pessoas tinham muito orgulho do que ele fazia. Inclusive, até contei para a Carol aqui no Novo Dia da música, do tema da vitória, né, composto pelo Eduardo Souto Neto, o maestro. Não foi composto para o Senna, mas o Senna tomou aquela música para ele, como ele fazia a comemoração das vitórias. Ele sempre encostava o carro, pegava uma bandeira do Brasil. E os domingos, as manhãs de domingo, elas nunca mais foram as mesmas depois da morte do Senna. O Brasil teve Emerson Fittipaldi bicampeão, teve Nelson Piquet tricampeão, mas nenhum piloto foi tão ídolo como o Senna. Aquele período, eu me lembro muito bem, Yuri, a cobertura jornalística do automobilismo do Ayrton Senna era maior até que a do futebol. Sim. Então aquilo foi... nunca houve, acho que um ídolo... A gente não pode comparar nada nem ninguém com o Pelé. Mas o que o Senna naquele período representou para o Brasil em termos de orgulho próprio foi algo incomparável. É exatamente essa a sensação que eu queria compartilhar de quem viveu. Eu ainda adolescente, Nori já profissional, mas que moveu muito o país. Era uma coisa assim, ficaram dias assim que o país estava órfão. Era essa, acho que, a percepção. E o mundo também ficou órfão e ainda hoje, 30 anos depois, o mundo reconhece esse valor. E já que o Nori mencionou o francês Alain Prost, tetracampeão da Fórmula 1, ele foi um dos que postou uma foto com um brasileiro que a gente vai ver aqui na tela. E olha como ele foi muito, muito feliz ali nessa postagem. Teria sido bom rir novamente juntos hoje. Eles que foram rivais de escuderia, um ganhou título batendo no carro do outro, o outro foi à desforra no ano seguinte, bateu no carro também. Tinha de tudo na rivalidade deles dois, mas havia muito respeito, tanto que o Prost estava aqui, se não me engano foi um dos que ajudou a carregar o caixão com o corpo de Senna, assim como Gerhard Berger, que era o fiel escudeiro do Ayrton Senna, enfim. Também quem fez postagem foi a equipe Williams, que era a escuderia pela qual Ayrton Senna corria quando sofreu o acidente em Imola. E aqui a escuderia fala, relembrando o grande Ayrton Senna, sempre em nossos corações. A Mercedes também, escuderia importante e de toda a história do automobilismo, ainda mais atualmente, sempre Senna, 30 anos depois de um momento que a comunidade do automobilismo jamais esquecerá,
homenageamos uma lenda no nosso esporte. A McLaren, que era a escuderia pela qual Ayrton Senna ganhou os 3 títulos, também postou aqui: faz 30 anos que o grande Ayrton Senna faleceu, um ícone para sempre em nossos corações. E esse pôster fantástico, com várias imagens do Ayrton Senna. Eu também me recordo assim, do Senna dirigindo não só o carro de Fórmula 1, mas um modelo Mercedes McLaren, que ele, enfim, tem uma série de histórias do Ayrton Senna, o que ele já fez com... É uma coisa, de fato, me emociona relembrar, porque a idolatria era muito poderoso, era de fato uma figura mundialmente poderosa. No Japão, ídolo, na Europa, enfim, Portugal. Ele morava em Portugal. Ele morava, exato. Um dos detalhes que eu me lembro do voo que trouxe o corpo do Senna da Itália para o Brasil foi que todos os aviões que cruzavam com aquele voo comercial faziam questão de mandar uma mensagem em homenagem ao Ayrton Senna quando eles descobriam que aquele voo estava levando o caixão com o corpo. A gente está vendo na tela agora, Noriega, imagens de hoje, lá em Imola, na Itália, e vê inclusive a participação do chanceler brasileiro Mauro Vieira, recebendo ali também uma coroa de flores. Não, ele não recebeu ainda a coroa de flores, mas outras autoridades ali receberam. Também ao chanceler austríaco, porque é importante lembrar, o Senna morre no domingo na corrida, no GP oficial de Imola, né? E aquela palavra que virou uma maldição para nós brasileiros, tamburello, é o nome da curva em que ele sofreu acidente. Vários outros pilotos já tinham sofrido acidente. Essas são imagens do fim de semana trágico em que Senna... Não foi proposital a gente de azul e o uniforme azul do Senna quando ele sofreu acidente, porque ele ficou notório pelo uniforme vermelho e branco da McLaren. Mas na véspera da corrida, no sábado, morreu um piloto austríaco, Roland Ratzenberger. Me lembro muito fortemente porque nesse texto que eu escrevi lá na escola mencionava também essa morte. Rubinho Barrichello havia sofrido um acidente na sexta-feira. Então foi um fim de semana muito... O acidente do Rubinho é até mais impressionante, porque o carro dele decola da curva, ele voa, literalmente voa, e tem um impacto muito forte ali na proteção dos pneus. Essa é a cena da Tamburello, onde o Ayrton Senna sofre essa batida, né? Tinha aquelas câmeras on-board, o carro que está atrás do Senna, eu não me lembro qual que era agora, não lembro se já era o Schumacher ou qual outro piloto, e ele, em vez de fazer a curva para cá, ele passa reto. É horripilante. Assim. Tem um detalhe de todo o legado que o Senna deixou para nós, Yuri, para brasileiros, o orgulho de um trabalho muito bem feito. Ele era um perfeccionista, mas também tem um legado que o Senna deixou para o esporte do qual ele é ídolo. A segurança da Fórmula 1 aumenta muito. Há muito trabalho em função da segurança dos pilotos depois da morte do Senna. Essa imagem, você vê o cockpit ali, era tudo muito baixo, não tinha proteção nenhuma. Qualquer choque, a cabeça do piloto ficava muito solta. Hoje é tudo fechadinho. A cena da cabeça Não, é impressionante, é impactante. Mas é outro legado que ele deixa. A Fórmula 1 é muito mais segura hoje. No período da morte dele, os carros eram incrivelmente rápidos e havia muito controle eletrônico. E uma disputa que havia na época, o Senna, inclusive, ele desconfiava que a Ferrari, já com o Schumacher, tinha controles eletrônicos que não eram permitidos ao regulamento. E ele falou nesse final de semana que o carro dele, a Williams, era um carro quase impossível de ser guiado, porque ele era muito rápido e não tinha nenhum controle. Então, essas coisas é sempre bom a gente lembrar, não apenas pelo resultado esportivo, porque o Senna sempre foi um piloto que brigou muito pela segurança da Fórmula 1 como esporte. E ficou, inclusive, como você disse, esse legado de tornar a Fórmula 1 mais segura. E fica o legado de como ele foi um piloto. Bom, basta dizer que Lewis Hamilton até hoje venera Ayrton Senna, um dos grandes campeões da história da Fórmula 1. Nori, falamos só de Fórmula 1 hoje porque é uma forma de prestar homenagem. 30 anos sem Ayrton Senna, mas Ayrton Senna vive para sempre. Obrigado, Noriega. Falamos. Sempre é bom lembrar. Grandes ídolos e grandes exemplos. É isso. O esporte deixa as histórias que transcendem as pistas, os campos e ficam para a vida de todos nós. Prometo que amanhã a gente vai falar de um monte de bola rolando no futebol. Combinado. Obrigado, Noriega, pela parceria aqui. Boa tarde.